Salve, salve, torcedor Viverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. É claro, a gente vai começar com o Globo Esporte falando sobre essa preparação para o jogo de logo mais, mas na sequência a gente vai trazer um corte do Troca de Passe, falando muito sobre essa proposta da MLS para levar o Facundo Torres embora. Se Deus quiser, vai acontecer. E fechando de vez o vídeo, a gente vai trazer a provável escalação para esse confronto de logo mais. Então você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras começou a temporada tentando recarregar as baterias. O problema é que o calendário não tá esperando, não. Meus amigos, olha só, quem nunca? Com certeza já aconteceu com vocês. Você usa muito o celular e aí, de repente, babau, ele desliga, acabou a bateria. Nesses momentos, o ideal é fazer o seguinte, colocar no carregador e deixá-lo aqui, ó, carregando por tempo indeterminado até chegar no 100%, na carga total. Fica quietinho aí. E ó, essa não é uma dica de tecnologia, é do Palmeiras que a gente vai falar. Estou a ver a bateria do celular. Quanto é que está cada um neste momento? A bateria descarregada aconteceu pelos 76 jogos que o Palmeiras fez no ano passado. Para efeito de comparação, foram 10 a mais, por exemplo, que o São Paulo na última temporada. E esse é um desgaste que vai muito além da parte física. Se o treinador não tem tempo, o preparador físico não tem tempo nem para fazer uma base física, quem dirá inserir questões táticas, né? O futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito de grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. 4 semanas estarão prontos ou com a bateria cheia. O problema é que até essa bateria encher, em 4 semanas já vai ter passado praticamente toda a primeira fase do Campeonato Paulista e 3 rodadas do Brasileirão. E isso durante o ano ele pode trazer um prejuízo muito grande, porque uma pré-temporada mal feita ou feita de forma atabalhoada, ela te traz alguns prejuízos, provavelmente um número maior de lesões e, consequentemente, subrendimento. Se o tempo é tão curto, o melhor jeito para amenizar os desafios dessa temporada longa, até a bateria encher 100%, é vencendo esses jogos. Eu acredito que daqui uns 2 jogos aí já dá para falar que a gente já vai estar bem melhor fisicamente. Olha, quem também está movimentando o mercado, né, é o ex-clube do Everton, o Palmeiras. O Facundo Torres recebeu uma proposta do Austin, lá dos Estados Unidos, né, joga a MLS, manifestou interesse no atacante uruguaio. O Austin está disposto a pagar quase 10 milhões de dólares, 9 milhões e meio de dólares, algo em torno ali de 50, 51 milhões de reais pelo atacante do Palmeiras. As conversas estão em andamento, né? Há também interesse de clubes na contratação do Luigi, centroavante da base, né? Recém subiu ao profissional, ainda não jogou tudo que pode na equipe principal, mas há times interessados. Então o Palmeiras faz usa aquele mesmo molde que a gente já tem dito aqui nos últimos tempos, vai vendendo a periferia ali do elenco, né? Jogadores que não conseguiram arrebentar no profissional, mas que têm potencial, para manter a sua estrutura, sua espinha dorsal e se reforçando agora já com uma política diferente, de reforços mais de peso, de jogadores mais cascudos. E ainda assim consegue ter no time como jogadores importantes algum desses jogadores da base. Muitos são vendidos depois, alguns já são vendidos muito cedo, porque é uma realidade do futebol de grande projeção. Jogam ali às vezes até os 18 anos, porque depois vão sair, caso do Estevão. E tem uma outra questão. A base também, quando você começa a colocar muito no mercado, em grandes clubes, jogadores da sua base, vira ela também uma grife. Em evidência. E aí você valoriza quase todos os seus jogadores, né? Ainda que não sejam jogadores com a projeção de chegarem ao primeiro nível, a elite da elite, mas jogadores que podem disputar campeonatos importantes. E tem uma outra detalhe, no caso do Luigi, né, Mansur? Quando o clube vai investigar, porque os clubes investigam a vida do menino,
vão ver que ele está no Palmeiras desde o Sub-11. Pô, se o menino passou por todas as categorias de base do Palmeiras, tão boa, ele é bom. não foi dispensado até chegar ao profissional, é porque o Palmeiras enxergou qualidade nele. E se o Palmeiras, que hoje é uma referência de formação de jogadores, viu qualidade no menino, então os clubes começam a se movimentar para, esse menino chegou no profissional, deve ser bom. Se vem do Palmeiras e chegou no profissional, deve ser bom. E esse é um ponto, acho que super importante, até para o João Paulo estar seguindo ali no departamento de formação do Palmeiras. Porque se chega, vamos dizer, e muda a mentalidade, tem ali os jogadores, mas eu deixo de usar muito, de repente o cara ele fala, poxa vida, parece que fugiu um pouco daquilo que a gente programou, que a gente viveu, que ajudou a mudar a cara do clube. Só que o Palmeiras ele segue exercendo isso, ele segue mantendo isso como regra. Então isso acaba sendo importante, lógico, pela qualidade dos atletas, né? Que tem condição de estar nesse time hoje, que ele consegue investir muito mais dinheiro para poder contratar jogadores prontos. E assim esse ciclo, né? Esse fluxo, vamos dizer, de caixa que o Palmeiras hoje ele tem. Ele não precisa deixar jogador ali parado, igual o Facundo hoje, esperando ele render, não. Ele coloca para andar, né, cara? Ele consegue ter essa rotatividade. O Facundo, você já tem a certeza de que o Facundo é um jogador dispensável, é um jogador que eu não acho, dá para se colocar para vender? Nem é um valor gigantesco, é menos do que o Palmeiras pagou por ele, né? O Palmeiras pagou um pouco mais, 12 milhões 70 milhões de reais, mais ou menos. Eu tenho a minha, assim, de tudo que eu vi do Facundo, antes, quando ele foi anunciado, a gente foi ver jogos, me parece que ele tem mais futebol do que aconteceu no Palmeiras até agora. E ainda não é uma decepção absoluta, ele fez bons jogos. Fez bons jogos. Assim, não sei se é ainda um processo e ele pode ainda se aproximar da melhor versão dele, mas ele tem mais do que ele mostrou no Palmeiras. Não sei se é uma adaptação à forma de jogar, algo que, de repente, a própria comissão técnica chegou à conclusão de que é um jogador que pode, se é para sair para abrir espaço eventualmente para um outro investimento que pode ser feito, pode ser ter sido essa a decisão do Palmeiras baseada nisso, mas que ele já jogou mais do que jogou no Palmeiras. E o Palmeiras acumulou esses jogadores com essas características ali. E se às vezes o jogador, não é que o Palmeiras queira vender, mas às vezes o jogador também, poxa, eu quero sair. Isso. Ele vai nessa, porque daqui a pouco se ele vai mesmo atrás de jogadores, né, como John Arias e como, de repente, o Almada, ele também faz caixa ali para poder, se não chega esses jogadores, eu perco a oportunidade de fazer um negócio, aí, de repente, acaba acumulando também, ficando ruim. É isso. Vamos dar uma olhada, que a gente tem um bom jogo no Campeonato Paulista nesse final de semana, né? Tem Palmeiras e Mirassol, 2 times da Série A se enfrentando, né? A gente tem aí a provável escalação do Palmeiras para esse jogo, que é amanhã já. O time deve ser o seguinte, olha, com alguns titulares, ó, Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Bruno Fux ou Murilo um dos zagueiros, o Benedetti com o Jefté ou Piquerez na esquerda. Larson e Marlon Freitas, os 2 volantes, Maurício, Alain e Ramon Sosa com o Luigi na frente. Esse o provável Palmeiras para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre, primeiro, essa questão aí do Facundo Torres. Cara, a informação do GE, que tá lá no site, é que o Palmeiras pagou esses 70 milhões, tá? Mas não dá pra cravar, rapaziada. Não tem uma informação concreta que o Palmeiras pagou esses 70 milhões mesmo. Por quê? Você sabe que todos esses contratos de jogadores agora sempre envolve bonificação. Precisa alcançar, né, número de jogos, minutagem, gols, ser campeão. Então o Palmeiras muito provavelmente não chegou a pagar esses 70 milhões. A gente, infelizmente, não tem essa informação ainda concreta. Tive pesquisando aí com alguns setoristas aí, tanto do UOL, o Danilo Lavieri, o Massini, e a gente não conseguiu ter esse valor correto, tá? Então não dá para afirmar que o Palmeiras pagou 70 e a oferta agora é 51. Isso em reais, tá? Então, assim, claro que se fosse isso, seria já um prejuízo de 19 milhões, é um prejuízo já considerável, mas eu acho que prejuízo ainda maior é permanecer com o cara aqui, pagando salário, pagando direito de imagem. Cara, se tiver que perder, infelizmente é melhor perder, abrir a vaga no elenco para chegar, por exemplo, um Arias, que com certeza vai chegar aqui e vai jogar muito mais bola do que o Facundo. Então, assim,
Que Deus abençoe ele, vai com Deus. Se Deus quiser, vai concretizar essa venda. E que seja feliz lá de volta à MLS. Vamos falar a verdade, nunca deveria ter saído, né? Então, assim, muita gente, muita torcida, muitos comentaristas colocam o Sousa nesse mesmo balaio. Só que o Sousa chegou no meio do ano, cara. E pra mim o Sousa é mais jogador do que o Facundo. Fez boas jogadas, fez gols importantes. Então acho que ele com mais minutagem vai ter sim muita coisa a render ainda ao nosso Verdão. E bem no finalzinho do vídeo você acompanhou aí a provável escalação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais. Rapaziada, gosto sempre de trabalhar com a verdade. Provável escalação. A escalação oficial sai 1 hora antes do jogo. Então ficaria difícil eu trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre o confronto que vai acontecer 1 hora, vamos dizer. Seria muito complicado. Então a gente traz aqui a provável escalação. Quem fez essa escalação é o GE também, tá? O pessoal aí do Troca de Passe colocou ela. Cara, que eles apuram com os setoristas que estão sempre acompanhando o Palmeiras, que eles acreditam que o Abel vai colocar em campo. E essa formação, cara, ele tá mesclando, a gente já sabe disso, né? Então, assim, chama atenção o Larson sendo colocando ali como titular, mas mesclando, né, cara, a experiência com a juventude, colocando o Marlon Freitas ali, que tem muito a acrescentar a esse nosso time. Em nenhum jogo a gente viu a postura do cara. Meu irmão, não errou passe, chamou a responsabilidade, organizando o time ali no meio. Teve um lance, cara, que eu falei pra vocês aqui, né? Me chamou muita atenção. O Giai tava um pouco mais à frente. O Marlon pediu a bola e, ó, falou pro Giai, vai. E aí, cara, é um perfil de liderança, não tem jeito. Então a gente espera que hoje seja um bom jogo. Eu boto muita fé no Sousa, só que assim, o companheiro dele ali do lado, que é o Maurício, tá mais ou menos. O Luigi tem falhado também por aquele gol que ele perdeu contra o Santos. Cara, o Vitor Roque entregou pra ele. Cara, é só fazer, irmão, mas... Então a gente tem aí o Sousa e o Alan, um de cada lado, que podem sim dar alegria aí, fazer uma fumaça pra cima do time do Mirassol. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Eu quero saber de você sobre Facundo Torres. Qual é a sua opinião? Você gostaria de ver o Facundo Torres indo embora? É quase que uma pergunta retórica, mas quero que você compartilhe com a gente, deixando aí nos comentários a sua opinião e o seu palpite para esse jogão de logo mais. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Pra fechar mesmo, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras, pra você ficar bem informado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Valeu, rapaziada. Até mais tarde, se Deus quiser, com o pós-jogo de uma vitória do nosso Verdão.